Hoje nós vamos considerar o chamado divino a Isaías, a sua convocação para o ministério profético. Lá em Isaías capítulo 6, nós vemos que Isaías contemplou em visão o trono de Deus. Ao contemplar o trono de Deus, o que aconteceu com ele? No verso 1 diz assim: Vi o trono de Deus e a sua glória. Ele contemplou a glória de Deus. E agora, qual foi a reação de Isaías quando contemplou a glória de Deus? Quando contemplou a santidade de Deus? Veja lá, capítulo 6 do profeta Isaías, versos 6 a 8. Vou ler cada um deles. No verso 5 diz assim: Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja a reação de Isaías. Ao contemplar a santidade de Deus, são evidenciadas todas as nossas más características decorrentes do pecado. Como Isaías não tinha justificativas diante de Deus. Ele via os seus pecados e contemplava agora a santidade de Deus. E foi o que ele disse: Ai de mim, estou perdido. Nós não temos justificativas. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. Sentiríamos o mesmo se fôssemos subitamente levados à presença visível do Senhor. A luz celestial é brilhante o suficiente para deixarmos de lado todas as nossas desculpas. Na presença de Deus, sentimos que estamos perdidos. Isaías estava prestes a ter a experiência mais marcante da sua vida: contemplar o trono de Deus. Mas agora, então, o que aconteceu? Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É o Senhor que, ao perdoar os nossos pecados, nos habilita a estar na sua presença. É obra do Senhor através do sacrifício de Cristo. Nada que possamos fazer, irmãos, pode nos levar à presença de Deus. Pode justificar a nossa presença diante de um Deus santo. A única coisa que pode fazer isso é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu, ou seja, Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O que aconteceu aí, irmãos? Isaías contemplou o trono de Deus, sentiu-se absolutamente impuro, inadequado para ficar na presença de Deus. Mas agora o Senhor o purificou. E após a purificação, deu a ele, então, uma missão. O Senhor designa uma missão para os que são habilitados, os que estão justificados pela fé. É o Senhor que nos capacita, através do sacrifício de Cristo, para que cumpramos a missão que ele tem. Isaías foi purificado quando um serafim pegou uma brasa do altar e tocou sua boca com ela. Provavelmente era o altar do incenso, onde a intercessão era feita pelo povo. Os pecados de Isaías foram perdoados e ele estava apto a ficar na presença de Deus. Além disso, foi designado para representar Deus perante o mundo. Olha, irmãos, só há uma maneira de mostrar que nós fomos purificados, ou que nós estamos num processo de purificação, num processo de santificação. É representando o caráter de Deus. Mostrando ao mundo, mostrando aos seres humanos qual é o caráter de Deus. Representando a Deus. O serafim, o que era o serafim? O serafim eram seres celestiais, anjos especiais. Serafim que tinha uma glória refulgente. Era como que um ser abrasador, aquele que queima. É essa a definição de serafim. E Jesus aplicou essa definição também a João Batista. Não o chamou de serafim, mas deu a ele essas características. Veja lá. A palavra serafim significa aquele que queima. Jesus descreveu o ministério de João Batista,
usando as seguintes palavras. Está lá em João, capítulo 5, verso 35. João era a espada, a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. João, obviamente, era um pecador, irmãos, que necessitava da graça e salvação, mas o seu ministério aponta para o único que podia trazer graça e salvação. A mensagem de João ardia, queimava, iluminava os pecadores. A mensagem de João Batista era uma mensagem acesa e brilhante. Veja João 1:23. João respondeu às palavras do profeta Isaías. Respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Era essa mensagem que abrasava as pessoas à época da vinda do Senhor Jesus Cristo. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Jesus veio ao mundo como a representação perfeita da glória do Pai. E Deus enviou um profeta, um pecador, que realizou uma tarefa semelhante à dos serafins. A tarefa de João Batista era semelhante à tarefa dos serafins. Purificar, estar na presença de Deus. João estava continuamente em espírito na presença de Deus. É uma pergunta para consideração na nossa lição e eu quero fazê-la aos irmãos. Somente depois de saber que o seu pecado estava purificado, Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Purificados pelo sangue do Senhor Jesus, podemos responder como Isaías. Nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, cremos que fomos purificados por ele. Podemos responder à pergunta da mesma forma que Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nós possamos responder dessa maneira afirmativa. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como é que nós vamos fazer isso? Através do nosso comportamento, através da pregação do Evangelho, através de dar estudos bíblicos, de ensinar aos outros o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, como diz lá em Apocalipse 14. Tendo um Evangelho eterno. O Evangelho eterno é a salvação através do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, então, divulgar essa salvação. Nós possamos dizer como Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim.